Olá, jovens humanos. Quando me deparei com esse tema, achei que talvez fosse um pouco repetitivo, ou até mesmo pouco assombrado. Múmias? Sério, Morgana? Mas não descartei de cara. No fundo, sabia que havia algo de intrigante nesse assunto. Pois bem, não é de ver que um lindo dia de pesquisas fui ler sobre e realmente me surpreendi. Vou confessar que sequer tinha ouvido falar das múmias, até surgir a sugestão do tema para a gente falar aqui. Então, quando vi só o título, achei que era aquela história de sempre, de algum sítio arqueológico que achou um bocado de múmias, e o resto a gente sabe, né? Sofreu alguma maldição, as múmias eram pessoas que iam ser sacrificadas ou criminosos, ou algo assim. Mas, gente, essas ditas cujas estavam quietinhas em um cemitério. Juro, num cemitério. Quem vira múmia no cemitério, meu povo? E as pobres ainda parecem ter ido pro além-vida sofrendo muito. Me empolguei, tá? Já tô contando demais. Se quiser saber mais sobre esse caso completamente arrepiante, continua aqui que eu te conto tudinho. Bom, para quem ainda não entendeu, vamos falar sobre as múmias de Guanajuato. Acredite se quiser, essas múmias são uma coleção de corpos mumificados naturalmente encontrados num pequeno município de Guanajuato, no México. Elas foram descobertas no final do século XIX e início do século XX, quando autoridades locais começaram a exumar corpos de um cemitério que não tinham mais suas taxas de manutenção pagas. Ao invés de encontrar esqueletos, os coveiros deram de cara com cadáveres quase intactos, com peles, expressões faciais e até roupas preservadas. Hoje, cerca de 100 múmias estão em exibição no Museu das Múmias em Guanajuato, atraindo turistas, curiosos e amantes do macabro de todo o mundo. A preservação dos corpos é atribuída às condições únicas do solo e do clima da região. Guanajuato possui um solo rico em minerais e um clima extremamente seco, o que teria desidratado os corpos rapidamente após o enterro, impedindo a decomposição. No entanto, alguns especialistas acreditam que o processo não é puramente natural. Algumas múmias têm expressões faciais tão contorcidas e realistas que levantam suspeitas de que algo mais esteja envolvido. Será só ciência ou algo sobrenatural por trás dessas múmias? Uma das características mais perturbadoras das múmias de Guanajuato são suas expressões faciais. Muitos corpos parecem estar gritando ou congelados em puro terror, como se algo terrível tivesse acontecido no momento de sua morte, ou pior, depois dela. Uma das múmias mais famosas é um bebê que foi enterrado com os olhos abertos, criando uma cena que parece ter saído de filme de terror. Outro corpo popular é de uma mulher que, segundo as lendas, foi enterrada viva por engano. Acredita-se que as marcas de suas unhas no caixão confirmam que ela tentou desesperadamente escapar de sua tumba. As múmias de Guanajuato não só impressionam visualmente, mas também são cercadas por histórias que arrepiam até os mais céticos. E vamos para o que mais interessa aqui, né? O que de sobrenatural as pessoas contam por aí sobre essas múmias? Vamos lá. Durante o século XIX, as epidemias eram comuns e a pressa em enterrar os mortos para evitar contaminação pode ter levado a erros trágicos. Muitos acreditam que algumas das múmias são de pessoas que foram enterradas vivas e suas expressões de terror seriam evidências disso. Também, funcionários do Museu das Múmias relatam ouvir sons estranhos durante a noite, como murmúrios ou passos vindo das vitrines. Alguns juram ter visto as múmias moverem levemente suas cabeças ou mãos. Muitas lendas locais afirmam que remover os corpos do cemitério perturbou os espíritos dos mortos, que agora amaldiçoam quem se aproxima dos seus restos mortais. Há relatos de visitantes que sentiram tontura, enjoo ou até tiveram pesadelos intensos após visitar o museu. Há uma história de uma das múmias que é bem discutida. É uma mulher cujo corpo está em uma posição contorcida, com a boca aberta e um grito eterno. Alguns dizem que ela foi vítima de um crime violento e sua alma ainda busca vingança. Também há quem acredite que as múmias não são apenas corpos, mas sim portais para o além.
As expressões seriam reflexo das almas presas entre este mundo e o próximo. Outros dizem que as condições únicas do solo de Guanajuato são resultado de forças espirituais e não científicas. O museu também exibe múmias infantis, incluindo a de um bebê que ainda usa um amuleto ao redor do seu pescoço. Segundo o folclore, esse amuleto era uma proteção espiritual, e o fato dele ainda estar no corpo é um sinal de que algo muito sombrio está em jogo. Hoje, o Museu das Múmias é uma atração turística famosa, mas não sem controvérsias. Muitas pessoas questionam a ética de exibir corpos humanos dessa forma, enquanto outros acreditam que é uma maneira de preservar a história e o mistério da região. Independente de seus posicionamentos, visitantes continuam relatando experiências estranhas, como sensações de opressão, arrepios sem explicação e até visões de figuras caminhando entre as vitrines. Se você tiver coragem de visitar, fica a dica. Leve um pouco de sal grosso para garantir que nada grude em você na saída. As múmias de Guanajuato nos lembram que a morte não é apenas o fim, mas às vezes o começo de histórias fascinantes e assustadoras. Elas são um fenômeno científico, uma mensagem do além ou apenas um lembrete de que no fundo todos nós somos pó? E aí, jovens humanos, vocês teriam coragem de encarar essas múmias frente a frente? Ou acha que é melhor deixar os mortos descansarem em paz? Então é isso, meus bebês. Deixe aqui seus comentários. Vocês já tinham ouvido falar dessas múmias? O que acharam dessa história? Eu tô com os pelos em pé até agora, viu? Esse mundão tem muito mais mistério do que a velha gata aqui podia imaginar. Dá aquela curtida mimosa aqui se você gostou. E se não segue o canal, por favor, né? É um sussurro pra eu te transformar numa múmia. Tenham bons pesadelos, meus bebês.